Olá pessoal, me chamo Natália Arigo, sou doutoranda do programa de pós-graduação em odontologia aqui da UEPG e neste vídeo irei relatar um caso do diagnóstico diferencial de hemangioma massetérico, juntamente com os autores Flamarion de Barros Cordeiro, Thais Albach, Ina Pinheiro Dias, Jennifer Ferreira e sob a orientação da professora Amanda Fishburne. As alterações vasculares, elas podem ser divididas em malformações e tumores. As malformações vasculares, elas podem ser capilares, venosas, linfáticas, arteriais ou até mesmo ser associadas. E elas geralmente acometem bebês, E vão crescendo, se formando juntamente com o desenvolvimento desta criança. Já os tumores vasculares, ele tem a característica marcante de ter proliferação de células endoteliais. E dentre os tumores vasculares, podemos citar o hemangioma, que é um tumor vascular benigno. O hemangioma, como dito, é uma proliferação anormal dos vasos sanguíneos. E ele pode acometer diversas áreas do corpo, podendo acometer os músculos. O hemangioma intramuscular, ele apresenta-se inespecífico e com uma localização profunda de difícil diagnóstico. Além de ser um tumor raro, representando menos de 1% na região muscular, e deste 1% intramuscular, apenas 14% ocorrem na cabeça e pescoço. E quando ocorrem em cabeça e pescoço, eles têm uma predileção pelo músculo masséter. Diante dessas características, é essencial que os profissionais de saúde reconheçam e saibam fazer o diagnóstico para que garantimos um manejo adequado do nosso paciente. Paciente, então, do sexo masculino, de 28 anos, procurou atendimento relatando aumento de volume em região de face do lado direito. Durante a anamnese e o exame físico e clínico desse paciente, foi possível observar esse aumento de volume na região massetérica do lado direito. E durante a palpação foi possível observar que ele era insensível, afebril, era com uma consistência firme, não pulsátil, não flutuante, com uma superfície lisa e de coloração normocrômica. Para melhor avaliação, foi solicitada uma radiografia frontal, em que nela evidenciou-se pontos radiopacos adjacentes à região de tecidos moles de ramo mandibular do lado direito. E esses pontos radiopacos foram muito sugestivos de cialoletíase de glândula parótida pela localização. Entretanto, no exame intraoral, não havia nenhuma anormalidade nesses tecidos relacionados e o orifício do ducto da parotídeo também estava pérvio e sem nenhum sinal de xerostomia relatado pelo nosso paciente. Para uma avaliação mais acurada, foi solicitada uma ressonância magnética. Na ressonância magnética foram feitas diferentes ponderações. Na ponderação em T1, que é muito utilizada para avaliação de anatomia, foi observado que do lado direito observava-se esse aumento volumétrico da margem anterior do músculo masseter, apresentando aqui um isosinal em T1. Observando essa minha tabela, os tumores apresentam isosinal geralmente na ponderação em T1. Ainda na ponderação em T1, foi avaliado a glândula parótida, a qual estava preservada, e também houve a preservação do ducto parotídeo, o qual estava pérvio, sem nenhum sinal de obstrução. Na ponderação T2, essa lesão apresentou um hipersinal, observado aqui no nosso corte axial, esse hipersinal na região de masseter, e também no nosso corte coronal, essa maior brilho, vamos dizer assim, na ponderação T2. Observando aqui na tabela, os tumores apresentam também esse hipersinal na ponderação T2. Na ponderação do tipo STIR, juntamente com aquele achado radiográfico 2D, foi observado pontos de calcificação no interior dessa lesão, bem sugestivos de flebólitos. E flebólitos sabemos que é muito comum aparecerem em hemangiomas. Então, aqui um corte coronal evidenciando essa lesão. Além disso, foi utilizado o meio de contraste, que é o gadolínio, que ele é muito reconhecido pela eficácia na identificação de lesões e tumores e apresenta poucas taxas de reações adversas. Então, aqui no corte coronal pré-gadolínio e pós-gadolínio, nós podemos observar, em comparação ao pré,
que no pós-gadolínio teve um tênue realce, né, dessa lesão. Aqui, ó, apresentando um hipersinal um pouquinho maior que no pré-gadolínio. Essa lesão, ela media aproximadamente cerca de 4 por 3 por 2 centímetros, com esses pequenos focos de calcificação. Com isso, foi confirmado a impressão diagnóstica de hemangioma do músculo masseter ipsilateral à direita. Novamente, como dito na radiografia 2D, esses pontos adiopacos se tratavam então de flebólitos, que são muito comuns no hemangioma, que é uma imagem de radiografia do dia a dia do dentista, né, uma radiografia panorâmica, com imagens demonstrando flebólitos, muito comuns do hemangioma. Por ser uma lesão profunda, de difícil diagnóstico, e a localização, essas características, nos levam a pensar em diagnósticos diferenciais como fibromas, lipomas, tumores de parótido ou até mesmo outras patologias musculares. Neste caso do hemangioma massetérico, o paciente foi indicado a fazer um tratamento com corticoides primeiro sistêmicos e, se não ter uma evolução, até mesmo utilização de corticoides intralesionais, para que diminua o tamanho dessa lesão tumoral de origem vascular e que depois possa se pensar na remoção desta condição. Um diagnóstico e uma avaliação imaginológica precisa são cruciais para que a gente evite erros e assegure um tratamento adequado aos nossos pacientes. Pensando que hemangiomas intramusculares, principalmente em cabeça e pescoço, eles são raros e tem poucos casos relatados na nossa literatura. Aqui algumas referências que utilizei para a elaboração desta apresentação. Fico à disposição para demais dúvidas. Aqui ficam meus contatos. Agradeço muito a atenção de todos nesse vídeo.